certo? Dentro das questões da prova prática, como é que funciona? São 3 quesitos importantes que eu cobro na prova prática. Primeiro, posicionamento do paciente. Segundo, posicionamento do terapeuta. Terceiro, execução. E adaptando o problema para vocês. Tá? Olhem como vocês estão colocando o paciente. Vejam como vocês estão. Tá? Às vezes eu acho que vocês estão tomando chimarrão e não fazendo uma avaliação. Tá? Então posiciona certinho você, posiciona certinho seu paciente para fazer o melhor possível. Tá? Tem algumas dúvidas que não podem mais aparecer. Dentro delas, se eu tenho que avaliar uma articulação e eu vou ter que avaliar um movimento específico, qual é a primeira regrinha que eu tenho que descobrir desse movimento? Eixo. Lembram que são 3 eixos possíveis: lateral, antero-posterior, crânio-caudal. Isso daqui tem que estar paralelo no eixo. Se isso daqui estiver fora do padrão do eixo, você não vai conseguir avaliar. Então, qual é o eixo de flexo e extensão de cotovelo? Lateral-lateral. Então, isso daqui vai ter que estar posicionado num eixo lateral-lateral. Certo? Se eu vou avaliar prono supino, qual é o eixo? Antero-posterior, porque é exatamente aqui que vai acontecer. Então, eixo no sentido do eixo. Então, o fulcro tem que estar no sentido do eixo. Certo? Vou avaliar flexo e extensão do punho. Qual é o eixo? Sempre flexo e extensão é lateral. Não tem outra possibilidade. Se você for avaliar interfalangiana do 5º dedo do seu pé, vai ser flexo e extensão, eixo lateral. Certo? Desvio lunar do rádio. Qual é o eixo? Antero-posterior. Então o eixo antero-posterior. Se não, extensão do cotovelo. Como é que se mede? Na extensão do cotovelo. Só que o problema é que a extensão ela pode ser negativa, certo? Ou seja, pode ter uma hiperextensão. Tá? E aí como é que eu vou medir? Primeiro, a gente tem que entender a real necessidade de fazer a investigação em graus da hiperextensão. Mas se eu não consigo colocar em outro padrão, coloque em decúbito ventral. Só que aí você vai ter que fazer a medição passiva na história. Você vai ter que fazer o movimento e medir com o goniômetro. Mas, vou falar um negócio para vocês. Independente da situação, se ela tem ou não tem, você não vai ganhar nada com isso. Por quê? Qual é o objetivo da goniometria? Eu verificar se tem algum bloqueio ou o arco doloroso, certo? Saber quantos graus eu vou ter. Redução de mobilidade. Hiperextensão é o quê? É excesso de mobilidade. Então eu não preciso me preocupar em quantificar o excesso de mobilidade. Eu só preciso identificar se ele existe ou não existe. Agora, por que a extensão eu tenho que fazer? Porque pode ser que eu encontre um paciente no pós-operatório que quando eu vou estender o cotovelo, ele não tenha o final da extensão. Certo? Aí eu tenho que definir quantos graus faltam para a extensão. Beleza, como é que vocês definiriam esse grau? Como é que vocês descreveriam isso? Vamos lá. Deita a barriga para cima. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Ela está em bloqueio para essa condição aqui, certo? Aí eu vim aqui e medi, ok? Beleza. Eu constatei que ela tem 32,4 graus. Mentira. 30 graus ou 20 graus, independente de quanto seja. Como é que eu descrevo isso? 30 graus de flexão? Não, porque para flexão ela pode ir até lá. Como é que eu descrevo essa condição aqui?
falta. Beleza. Ou menos 30 para a extensão. Menos 30 graus para a extensão. Que é o que falta. É o que falta. Se eu colocar 30 de flexão e eu peguei o seu paciente, eu fui dar uma olhada na avaliação e disse, mas que estranho. Aqui diz que flexão ela tem 120 e tem extensão 30. Ou vai aparecer duas flexões de 30, extensão é 0. Se falta alguma coisa para 0, menos tanto. Certo? Então lembre-se que isso tem que ser descrito dessa forma, porque senão vai dar ruim. Ok? Alguém está com muita dúvida com relação a esse bichinho ainda? O que é a grande dúvida com esse bichinho aqui? Posicionamento é o eixo. Posicionou. Aí o que eu tenho que tentar? Minimizar o erro. Como é que eu expliquei para vocês no ombro e como minimizar o erro? A gente achar a superfície mais estável possível, ou em pé, ou deitado. O que não pode acontecer, o goniômetro aéreo, lembra? Eu medi uma flexão, uma extensão do paciente em pé, seguindo a linha anatômica do braço, daí ela faz um movimento, parou. Aí eu vou buscar aqui. Isso não é a melhor forma de avaliar, certo? Por quê? Talvez eu não consiga manter a estabilidade disso daqui, e aí eu posso de alguma forma deslocar essa base fixa aqui para tentar avaliar a amplitude do cotovelo. Então, se você tem a possibilidade de colocar o paciente deitado, ou você usa, que nem o Christian estava usando lá em pé para fazer no cotovelo, isso? Flex extensão de cotovelo. Beleza, mas tenta usar uma estratégia onde você movimente o mínimo possível o que é para ser fixo. O que é o problema? Quando a gente coloca o fixo em algo não tão fixo. Se já é ruim a avaliação numa estrutura fixa, então tu imagina se não for. Então, a abertura do goniômetro. O que eu tenho que achar? Quem está marcando 0? Independente se ele vai sair assim, se ele vai sair assim, se ele vai sair assim, se ele vai sair assim. Por isso que a cada 90 graus tem uma marcação. Tá? Então, esqueçam a flechinha. Flecha é uma das marcações, mas tem mais 3 ali. Certo? Então, o que eu não posso e nunca vai dar certo é eu colocar aqui, faz um movimento, aí parou. Aí eu venho, coloco e... não, você não vai conseguir saber quanto deu aqui. Porque você não sabe nem de onde saiu o 0. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, foi. Triângulo 90? Vamos lá. Para. Põe a caneta. 50. Isso. Por quê? Olha só. Eu posso fazer isso aqui, ó, sem movimentar o punho. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso usar a parte lateral e sempre pensar no metacarpo e não nos dedos. Eu posso fazer uma linha também? Você pode fazer... Não precisa fazer uma linha, mas coloca nesse padrão. E o gonômetro vai aonde? Então quando você vai fazer, por exemplo, flexo, aonde eu vou colocar o alinhamento do goniômetro? Metacarpo, não dedos. E aí vocês vão ver que isso aqui vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque os flexores dos dedos, eles auxiliam na flexão do punho. Então tem que tomar muito cuidado para você não alinhar com o dedo e achar que a flexão é gigantesca. A mesma condição da extensão. Tá? Tome cuidado para não tirar o punho da maca. Ô, professor. Pessoal, olha aqui para mim. Olha só, nós temos um grande problema. Pessoal, presta atenção aqui. Nós temos um grande problema nessa relação gonômetro-corpo, que o gonômetro é um objeto
que usa uma linha reta para tentar identificar todas as alterações que apresentam no próprio corpo. Então, quando eu vou tentar fazer isso, eu tenho que colocar isso numa paralela. O que é uma paralela? Então, se eu tenho meu gonômetro aqui, o fulcro está aqui, eu vou minimizar o gonômetro, tá? Então, aqui eu tenho uma linha central dele, aqui eu tenho a outra, certo? Vamos dizer que o meu gonômetro só tem essa linha, ok? Aí, a tua mão, ela faz uma curvatura a partir do fulcro assim, ó. Quando você faz uma flexão, como está a posição do Israel, certo? Ela não está reta. Beleza. O que eu tenho que descartar? Os dedos. Por quê? Porque não é isso que eu estou avaliando. Então, se o metacarpo está aqui, isso daqui morreu. Daqui para lá eu não vou nem me preocupar. Essa linha aqui, eu tenho que trazer ela para a melhor condição paralela possível desse movimento. Só que no gonômetro tem 3, certo? Qualquer uma das 3 pode ser utilizada. Agora, o que não pode é você usar no seu gonômetro. Por exemplo, o seu gonômetro está com a reta aqui e o segmento ele está fora do padrão. Porque daí aqui tem a outra reta no seu gonômetro e aqui tem a outra. Aí tu usou, não. E uma dessas 3 aqui vai ter que estar paralela ao segmento. Senão não vai dar certo. Então você pode usar de cima, do meio, de baixo, da direita, da esquerda, como você quiser. Mas isso tem que estar mais ou menos numa paralela. Você vê que tristeza. Mais ou menos. Só que se a gente largar de mão, aí ferrou. Porque se eu não tenho nenhum padrão de erro, lembra que eu falei para vocês que é isso? Eu tenho que padronizar o erro. Então se eu fiz isso da primeira vez, eu tenho que fazer da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, na 10ª. Tá? Então vamos de novo. Vou cortar meu dedo, então não vai. Essa ali. 1, 2, 3. Oh, direito só puxou. Não tem isso aqui. E extensão? Peraí. Solta e já está marcado. Cuidado na pronação e supinação. Se o seu cotovelo não estiver em 90 graus, ele estiver mais estendido, olha a diferença de movimento que é. Tá? Vou fazer a prono supino. Prono supino. Ok? Aí, se você tiver com uma extensão de cotovelo um pouco mais maior, o que vai acontecer? Eu estou aqui. Se eu tiver um bloqueio na minha supino, eu rodo externo o ombro e eu acho que eu estou supinando. Eu rodo interno o ombro e eu acho que eu estou pronando. Então, a posição é 90 graus. Senão, vai dar problema. Próximo do bloqueio. Grau 3. 0, passando do bloqueio. Grau 4, final do movimento, tentando passar o bloqueio. Vocês vão fazer isso para flex, extensão, prono, supino. Os 4 graus. Tá? Vamos. Finta lateral, ou seja, de lado, mais um pé atrás, um pé. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Esse para cá e esse para cá. Minha posição é essa. Oblíquo para o paciente. Tenho que estar olhando para o paciente. E aí eu executo. Ok? Vamos lá. Ó, daí a gente vai pegar sempre aqui, né? No pulso, no punho. Meu Deus, tirando do avesso. Digamos que Uma mão grande, grau, você não encaixar. O punho vai executar. Mas você vai vir para segurar no punho, para punho, inclusive, não é ruim. Olha só. Olhando vocês para prono supino, parece que vocês estão à beira do leito, quase se despedindo da pessoa. Né? Vocês não sabem se vocês pegam pela mão, cumprimento, seguro, dá
Né? Por que vocês não colocaram ele sentado? Cara, sentado vocês vão ver que é muito mais fácil fazer 1, 2, 3, 4 para pronação e para supinação. Tá? Porque senão vocês vão ter que ficar assim, ó. Ou assim. Como você fica mais firme e confortável. Tá? Vou recapitular algumas coisas que a gente já conversou no ombro. Por que eu faço mobilização passiva? Porque, teoricamente, eu tenho uma indicação ou para auxiliar no controle da dor, ou eu tenho que ganhar elasticidade dos tecidos. Se é para dor, 1, 2. Se é para ganho de elasticidade, 3 ou 4. Certo? Mas tem uma regrinha básica da mobilização passiva. Não pode nem ter auxílio do paciente e nem oposição. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o paciente estar sem contração muscular. Porque se eu for tentar fazer uma mobilização e ela tentar me ajudar a fazer a supino, morreu. Porque aí eu vou aumentar a pressão articular e vai dar dor. Se ela tiver medo para executar e eu for tentar fazer, vai dar problema, porque vai dar estresse articular e vai dar dor. Então a primeira coisa que tem que acontecer, relaxamento. Então, se é isso, eu não posso fazer uma mobilização dela no ar. Porque para isso, o bíceps vai estar contraído. Se ele estiver contraído, braquiorradial também. Lembrando, o braquiorradial pode auxiliar em algum momento na condição específica de pronação. Então, o que eu tenho que fazer? Coloca sentadinho, apoia lá. Ah, é muito alto, a maca eu não consigo ficar em 90. Vai colocar nessa posição, vai pegar 2 rolos, vai pegar travesseiro, vai pegar colchonete, vai colocar embaixo, até que fique estabilizado na posição de 90. Certo? De novo. Flexão para extensão. Tira a ação dos dedos de novo. Então, se eu vou fazer a pega, eu preciso fazer flex e extensão do punho. Eu não vou pegar por aqui, ó. Então eu vou lá nos metacarpos, bloqueio, e aí eu vou fazer flexão, extensão. Tá? Se você pegar por aqui vai dar problema. Se você pegar assim, talvez a tua flexão não seja suficiente para fazer a flexão dela. Então, trava aqui, ó. É o teu membro superior que faz o movimento e não o teu punho. Tá? Lembre-se que são 3 minutos. Tá? Então eu vou fazer para flexão. Olha como fica tranquilo para executar. Também tem essa. Só que daí eu não travo aqui. Tirei. Esse rolo vai mais para trás. Eu posso estabilizar aqui. E aí executar prono supino. Mas daí olha como ficou o punho. Então aí o que eu posso fazer? Travar o punho ou eu pego já acima do punho. Tá? Segurando aqui parece que fica mais fácil. Para prono supino, sim. Para você não ter o risco de rodar em terra. Operacionais. Por exemplo, você pode pegar um paciente que ele teve uma fratura de cotovelo onde ele tem dificuldade para ganhar flexão, dificuldade para ganhar extensão. Ele está bloqueado, certo? Nunca você vai usar, no mesmo dia de terapia, você vai executar movimento oscilatório para flexão, movimento oscilatório para extensão. Então, qual é a minha prioridade funcional? Flexão, certo? Higiene pessoal, alimentação, é tudo flexão. Exceto, tem sempre uma regra que é cadeirante. Se ele for um cara que teve um TRM, ele precisa muito da extensão. Se não, é padrão flexão. Então o que eu vou fazer? Oscilatório para flexão. Quando eu terminar de ganhar isso, eu vou partir para extensão. Entendido? Então senão eu ficaria assim, ó. Ela não tem 30 de extensão e ela tem 90 de flexão. Putz, o que seria o grau 1? O grau 2 seria isso aqui. E eu estou ganhando o quê? Nada. Nem flexão, nem extensão. Primeiro, se ela tem bloqueio, qual é a indicação? 1, 2, 3 ou 4? 3 ou 4, tanto faz.
certo? Então eu não vou usar 1 ou 2. Então se eu vou usar um 3 ou 4 para os 30 de extensão, eu prefiro, quando tem bloqueio dos dois lados, usar o 4, porque eu vou oscilar só no final do movimento, certo? Para ganhar elasticidade. E a minha força é para lá. Se ela tem 90 de flexão e eu vou usar um 4, eu vou usar a oscilação para o final e a minha força é para flexão, certo? Mesma coisa para o punho. Então, às vezes parece que a gente está tentando tirar a água do poço. Flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Não, padrão. O que eu quero? Flexão? Ok, então nós vamos fazer a mobilização para flexão. Mesmo que ele tenha o bloqueio dos dois. Beleza. Para o punho, qual é o padrão funcional melhor? Flexão ou extensão? Flexão. Isso daqui é muito mais importante do que isso daqui. A força de preensão te leva para a flexão do punho. Então, flexão também. Certo? Vamos lá. Posicionamento do terapeuta. O terapeuta é pequeno, o paciente é grande. Isso às vezes traz algumas dificuldades. Quando você precisa colocar ele em 90 graus, você tem que fazer uma pinça sobre o punho para poder executar a flexo-extensão. O que vocês podem fazer? De lado assim. Vou contar. Isso. Ok. Certo? Posso estar sentadinho aqui, ó, movimentando. Se coloca na maca, por exemplo, ela vai ter que se inclinar um montão para achar o punho dela lá para executar o movimento. Traz no cantinho aqui, ó, aproxima. Lembre, não são 5 vezes, 3 minutos. Lá por 1 minuto e meio vocês vão começar a ter uma queimação dos ligamentos da lombar aqui. Vão dizer que porcaria de profissão que foi escolher. Tá? Alguém de vocês foi lá no Kistner? É? Abriram o Kistner? Vocês têm agora no seu celular um monte de coisa. Então, inclusive, está lá no seu celular o seu livro de exercícios terapêuticos da Caroline Kistner. Então, você vai lá na minha biblioteca, você consegue abrir ele bonitão no seu celular. Consegue ver. Ok? Eu preciso que vocês abram lá o capítulo de exercícios para cotovelo. Tá? Deem uma olhada lá. Quarta-feira nós retornamos para cá. Nós vamos fazer a parte de artrocinemática. Vamos fazer a parte de isometria, exercício resistido, para a gente poder finalizar essa parte do cotovelo. Então o que eu preciso? Semana que vem, elástico de novo. Tá? Na semana que vem é que minha semana muda na terça. Na quarta-feira agora, nas 2 últimas. Tá? Beleza? Então vocês trazem o elástico e a gente define. Retomando. A Mônica não entendeu muito bem o que a gente tinha combinado. O que eu tinha combinado é que semana passada eu pegaria as 4 aulas e não essas outras. Eu nem tinha visto esse detalhe. Tá? Então hoje eu não vou conseguir dar as 2 últimas. E nem semana que vem. Então para hoje, infelizmente, nós vamos liberar vocês. Quem quiser, olha só, às vezes são oportunidades que aparecem. Se vocês quiserem ficar, eu só tenho que confirmar se tem alguém que reservou aqui, senão pode ir na elétrica. Ficar aqui ou ir para a elétrica para fazer as práticas, dar uma olhada em tudo isso daqui, fazer a aula, pessoal, só um pouquinho. Fazer a aula passada, fazer essa aula, repetir. São momentos que dá para aproveitar. Para outra semana, eu já vou conversar com a Mônica para fazer uma outra reposição. Tá? Que assim, ó, eu experimentei na semana passada, é uma coisa quase que desumana para mim. Porque eu dei 4 aulas para vocês na segunda, aí eu dei 2 para o 4º ano na terça, daí eu vim para 4 aulas na quarta e dei 4 aulas na quinta de manhã. O problema não é dar as aulas, o problema é eu dar às 4 da noite e na manhã seguinte já me atracar de novo. Tá? Então, falta voz. Eu cheguei na quarta-feira à noite e a minha voz já estava pifando. Tá? Então, quem quiser, a gente verifica na secretaria, eu libero a chave para vocês.
Só tem que confirmar se aquilo na eletro, que agora tá eletrão. A gente liberou hoje, tá? Ainda faltam algumas marcas que estão para chegar, mas ficou bem grande a sala, tá? Então vai dar para fazer um trabalho bem mais tranquilo para as turmas um pouco maiores. Beleza?